Nós aqui então estamos chegando na Humberto de Campos, acho que... Grande exemplo, né, de modernização, né? Ela era bem estreita também, ela ia só até Marechal Deodoro, e a gente lá em 96 começou a planejar esse prolongamento todo, esse alargamento, e hoje ela é uma artéria essencial. O bairro da Velha, a região da Velha, compreende N bairros, né? Tem aí 80 mil pessoas que moram. 96 foi um marco quando a gente estabeleceu no plano diretor as novas vias, e desde então a prefeitura não liberou mais construções nesses trajetos para poder a gente chegar hoje e ter isso aqui, ó. Imagina, não ia ter nunca essa dimensão, 30 metros, ela tem um gabarito de 30 metros. É o que eu sempre fico olhando, que as outras ruas elas existiam, mas foram modificadas, ou mão dupla, ou o binário foi feito, sentido para um lado, sentido para outro. Mas de abertura de rua, de uma, né, nós não tínhamos nada, vamos passar um trator, tirar os imóveis e vamos fazer uma rua. A forma que hoje é tratada a General Osório, que é uma situação de faixa reversível, e também um pouco polêmica, mas né, facilmente vista que fizeram de forma automática algo que os agentes de trânsito faziam de forma manual. Acaba acontecendo algumas situações inusitadas devido ao desrespeito dos condutores, acabam fazendo conversão, distração e acaba acontecendo mais. E ela também tem sido melhorada há um tempo, né? Tu vê que a parte semafórica eram semáforos menores, agora a gente já tem os semáforos mais robustos, que chamam um pouco mais a atenção, acaba resolvendo o problema. A gente está chegando aqui, passando na frente da Vila Germânica, acho que a gente daqui a pouco já começa a dar andamento lá a gente vai chegar na FURB novamente. Legal. Eu acho que é importante também, Alexandre, tu falar um pouco sobre o que tu enxerga nesse tempo de Blumenau, nesse tempo que tu vivenciou, se tu vê que o trânsito tem melhorado, qual é o futuro da cidade, o que Blumenau precisa fazer para melhorar o trânsito daqui para frente. Né, eu estou aqui já há 34 anos morando e comecei na prefeitura naquela época e realmente evoluiu bastante. Imagina se não tivesse feito tudo que a gente conversou e muito mais que já foi feito, que a gente não mencionou. Eu sempre olho assim o trânsito e sempre, quando olho, até brincando antes ali, parece que foi o Dr. Blumenau que fez tudo, né? Mais fácil, né, de administrar isso tudo aí. Então ela evoluiu, todos esses aspectos que a gente falou, né? Eu me lembro assim, quando a gente começou a fazer ilhas de travessia ou ilhas de segurança e travessia que nem aqui nesses cruzamentos, onde o pedestre tem um lugar para ficar, né? Isso foi uma inovação também. Hoje é muito visível, né? Todas as ruas da cidade têm um lugar onde o pedestre consegue fazer a sua travessia, o ciclista, sem atrapalhar o trânsito, ter um lugar de segurança. A gente precisa daqui para frente, acho que pensar um planejamento, qual é assim, ou seja uma obra, ou seja uma modificação de cultura. O transporte coletivo vai continuar sendo o carro-chefe para baixar o volume. E essa via agora, essa nova obra que está sendo feita no Topava Norte é essencial para limpar o entroncamento da Parada 1. Nosso principal problema hoje é a Peduzino, né, que não flui, porque lógico, ela é simples, né? Vai e vem, mas uma rodovia daquele porte, daquela importância. Então aquela obra lá é importantíssima, está acontecendo no final da rua 1º de janeiro, ali, 2 de setembro. O prolongamento da Via Expressa, né, a gente delineou isso já há muitos anos atrás. Isso também é outra novela. Não foi ainda até lá na Polícia Rodoviária Estadual das Topavas, é essencial para tirar o fluxo da Peduzino. Eu acho que é lá e o Garcia, os dois gargalos, que era aquele velho sonho que eu já comentasse sobre sair do Garcia e ir para Velha. Então se fosse dar uma opinião, eu creio que essa é a principal obra da cidade, desafio que a cidade vai precisar ter. O Garcia hoje são 70 mil pessoas, 60, e toda essa região da Velha 80, 90 mil pessoas. E a gente é obrigado a utilizar o Morro da Companhia. Hoje tem Antônio Zendron, que ajuda um pouquinho, só que sai muito atrás de Antônio Zendron. E as vias centrais aqui, 7, 15 e Beira Rio. Esse é essencial e eu não tenho dúvida, né? O projeto que a gente pensou e nunca saiu, Lúcio, é o quê? Um marginal do Ribeirão do Garcia, que não foi feito. Se teve oportunidade ou ainda dinheiro ou determinação para fazer, para que eu não faria uma Erma-Ruxa, iria Amazonas um binário, eu faria uma nova marginal para Amazonas e essa marginal ser um binário. Então esses dois projetos, por que eu falo isso? Porque a ligação Velha-Garcia, ela vai precisar, o dia que sair, desse binário do outro lado da Amazonas, vai ter novas pontes, vai ter reformulação. Então, para mim, é a principal obra da cidade. Agora, tu tocou num assunto que eu acho que é até curioso, eu fiquei curioso, porque também a gente tem umas conversas entre os agentes e entre as pessoas,
que é o caminho que hoje tem entre a ligação Garcia Velha, que é o Morro da Companhia. Muita gente reclama que isso, por que passa um ônibus lá, por que passa caminhão lá, se é uma rua. E a outra rua que tu vê que não teve um planejamento específico, é uma, vamos chamar de ruelazinha, mas assim, ela interfere demais no trânsito. A gente já teve acidentes ali que quando não transitou nessa possibilidade para lá, parou a Rua 7, parou a Rua 7, parou para a cidade por causa de uma rua que foi emprestada a princípio, é isso, o histórico dela, foi emprestada pela companhia aérea. Vocês conhecem um pouco desse histórico? Você já se pensou em fazer uma mão única para a direção da Velha? Ou... Ela nasceu por causa da companhia e quando a gente começou a planejar a cidade lá na final da década de 80, início de 90, ela já era totalmente ocupada, não tinha como. Fizemos até alguns projetos de alargamento pontuais, em curvas e tal, para o caminhão poder... Tem lugares ali que o caminhão, a hora que ele faz a curva, tem que parar o trânsito. Sim, passa, né? Tanto o caminhão quanto o ônibus. E os condutores passam ali, incrédulo. Quem não conhece Blumenau passa, como é que pode uma rua dessa? Um ônibus tem que invadir, o caminhão tem que invadir a pista contrária, naquela lá, para poder transitando. Então, já teve projeto para melhorar. A gente, quando fez o binário do 7 com a 15 Beira-Rio, em 94, os caminhões voltavam pela 7 e eles tiveram que ir para o Anel Viário Norte, porque a gente não queria caminhão e não deixou o caminhão vir para 15 para Beira-Rio, e nós tivemos que mandar os caminhões da companhia lá no Anel Viário Viravolta. Bom, agora a gente está chegando já aqui na FURB para encerrar de novo. Eu gostaria que tu, Geber, desse um relato, uma situação que tu acha que fosse para os motoristas de Blumenau. Olha, eu acho que uma mensagem final para os motoristas de Blumenau do que poderia melhorar o trânsito daqui para frente. Eu diria que a gente está, graças a Deus, num mundo que é coletivo, não é individual. Todos nós temos que entender que a gente não é a pessoa mais importante, que a gente tem parceiros, como componente da cidade é tudo isso que a gente falou e muito mais. Então eu quero crer que a gente deve ser grato a Deus por morar numa cidade tão exuberante, tão bem desenvolvida, apesar dos defeitos que a gente percebe e listaria. Então a gente tem que ser primeiramente grato. E eu diria assim que, como já falaste, os motoristas estão hoje melhores, mais conscientes, mas dá para melhorar. Dá para a gente ser mais atento, dá para a gente cuidar, né? Eu falei há pouco do meu acidente, né? Eu cuido, mas a gente tem que cuidar muito mais porque o volume aumentou muito, vai aumentar cada vez mais. Então, o que a gente tem que fazer? É cuidar da gente, do nosso... Eu sempre disse para meus alunos que a gente tem na mão uma arma mortífera que é o veículo, né? O volante e a velocidade. Se a gente não usar esse equipamento com mais sensatez, a gente pode causar desgostos, desgraças. Então, em suma, tem que ter paciência. Eu me lembro que esses congestionamentos que a gente falou, a gente tem que ter paciência. Quantos congestionamentos que eu pego nas BR ou saindo da cidade que não tem jeito. Tem que esperar e pronto. Vai perder o compromisso? Vai perder. Tem que sair mais cedo, né? Mas, em suma, então, a gente vê que depende muito das pessoas ainda. O trânsito tem melhorado, tem evoluído. Pessoa é essencial. Eu acho que o futuro é promissor, eu acho que tem muito a melhorar. E, por fim, queria agradecer. Até na hora que a gente, vamos dizer, combinou do programa, eu fiquei na dúvida como é que eu chamaria, né? Se eu chamaria de professor, mestre, amigo, colega. Então, assim, obrigado pela participação. Eu acho que a história do trânsito de Blumenau se mistura com a tua história. E com a tua também. Quantos anos tem a nossa guarda? A guarda acho que é mais antiga ali. Daí vai se discutir se é de 1953 e tal, né? Mas veja, sem a guarda de trânsito, nós não seríamos que não. Mas então, assim, ó, agradecer demais a presença. Prazer é meu. É o primeiro programa, até marquei com o amigo para estar um pouquinho mais aliviado nessa situação. Legal. Então eu queria agradecer realmente de coração aí a participação. Tá bom? E sucesso para ti também. Obrigado a todo mundo aí também que vai assistir nós aí. Fica esse registro importante para o trânsito de Blumenau. E obrigado novamente.